Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre vícios. Você acredita que eu já fui muito viciada em bebidas? Eu eu bebia bastante, eu bebia muito. Tinha dias que eu trabalhava e tinha que ter uma bujudinha de cachaça para poder fazer uma caipirinha para poder trabalhar, pasmem. Eu trabalhava assim, dessa forma, e bebia vinho. Na pandemia, então, assim, eu extrapolei. Eu bebi muito na pandemia, de assim, nunca na minha vida eu tinha bebido tanto. Eu sempre bebi muito, mas é, nessa época da pandemia foi assim o auge da minha bebedeira. Minhas emoções estavam todas afloradas, aquele período de todo mundo estar em casa e muito atípico que aconteceu com todos nós, né? E por que que eu estou falando para você sobre a questão do vício, né? Às vezes, né, a gente fala muito sobre os vícios físicos, né, as coisas físicas, né, como por exemplo o vício da bebida. Eu particularmente assim, eu tenho assim muita dificuldade de ficar perto de quem fuma porque o cheiro do cigarro me incomoda, né? Além de impregnar na gente, quem não gosta, né? Às vezes a pessoa que fuma ela não tem essa percepção, mas assim para quem não gosta, né, o cheiro do cigarro incomoda bastante. Mas eu não tenho nada contra a pessoa, né, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra quem fuma, não tenho nada contra quem bebe, inclusive eu bebia muito, né, hoje eu não bebo mais, então eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas que fumam por conta de pessoas, às vezes, que são, assim, bem, eh, como eu vou dizer a palavra certa, né, que eu quero encontrar para você, né, as pessoas não têm desconfiômetro, né, elas fumam e jogam, assim, a fumaça bem em cima de você. Então, tem pessoas que são mais educadas, né? Elas se retiram, vão para um cantinho lá, fumam seu cigarrinho. E eu tenho essa dificuldade, né, de ficar perto da fumaça por conta disso, porque realmente me incomoda, me sufoca, né? E por que que eu estou falando para você dessa questão do vício, né? Às vezes nós também que não gostamos desse tipo de coisa, de situação que eu acabei de mencionar para você, fazemos, temos, né, não fazemos, na verdade, nós temos alguns vícios na nossa vida, que é o vício de falar mal das pessoas, o vício de julgar as pessoas. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes, infelizmente, né, lá em Mateus 7, o texto básico que eu quero trazer para você, aliás, o texto que eu trouxe para você hoje aqui, Mateus 7, a partir do verso 1 vai até o 5, fala sobre a pessoa que fica observando, né, o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho, né? Deixa eu ler para você aqui rapidinho, que eu gosto sempre de trazer a referência bíblica para você, que fala assim, ó, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, né? Então, hoje eu quero trazer aqui para você essa questão do vício. Nós, às vezes, olhamos, né, nós evangélicos, né, nós que servimos a um Deus vivo, às vezes a gente fica reparando tanto as pessoas que bebem, pessoas que fumam, vem aí o carnaval também, né, e com isso eu não estou falando para vocês que eu aprovo o carnaval, mas eu também não tenho que aprovar nada, porque cada um sabe de si, a salvação individual, né, mas às vezes nós ficamos julgando as pessoas, né, que estão lá sambando, a gente não sabe do histórico daquela pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa está querendo demonstrar. Às vezes é o único momento de felicidade que ela tem, nós sabemos que é uma falsa felicidade, né, que a felicidade verdadeira é somente em Cristo Jesus, né, mas às vezes a gente tem o mau hábito de julgar essas pessoas, né, que estão ali sambando, que estão ali se divertindo, e a gente esquece que também nós temos os vícios nossos, né, de cada dia, que é o vício de julgar. E eu separei aqui para vocês, olha, o vício da bebida, vício de drogas. Eu separei para vocês também que são os vícios mentais. Às vezes os nossos pensamentos, os nossos julgamentos em relação às pessoas. Infelizmente, tá? Eu estou falando isso para você. Infelizmente, às vezes a gente vê muitos cristãos mesmo julgando
outras pessoas. Nós vemos cristãos não só julgando, mas assim acusando de forma bem literal, infelizmente. Eles não querem saber como que é o histórico de vida daquelas pessoas. Então, assim, é triste quando a gente vê pessoas se expondo dessa forma, e a gente fica triste mais ainda quando a gente vê que essa pessoa, ela professa, né, a fé em Jesus Cristo, né? E a palavra de Deus em Mateus, ela fala muito sobre isso, que com a mesma medida que a gente mede, Deus vai nos medir. Então, assim, eu tenho observado muitas pessoas em relação ao julgamento, né, dos que não professam Jesus como Senhor e Salvador, né, e infelizmente essas pessoas, elas acham que são as donas da verdade, elas acham que têm o direito de julgar, elas não sabem o histórico das pessoas, e é um vício também que elas têm, né, isso que incomoda. Às vezes, quando nós entendemos que somos servos de Deus verdadeiros, né, e genuínos, nós nos incomodamos em relação a isso. E tem muitas pessoas que ficam perto de nós e elas não param de falar mal de outras pessoas, elas julgam o tempo todo, elas não sabem o que às vezes aquela pessoa está passando ou o que às vezes aquela pessoa passou. Eu sempre gosto de falar também, né, que eu estou olhando aqui para vocês, uma colinha, né, em relação ao rancor, né. Tem gente que fala assim, eu vou morrer, eu vou levar essa afronta comigo até o caixão, né, tem o vício de guardar mágoa, tem o vício de não perdoar, e às vezes essas pessoas, elas estão tão viciadas nas doenças emocionais, nas dores delas, que elas não percebem que elas estão doentes e elas estão intoxicando quem está perto delas. Principalmente quando elas vivem no meio familiar, quando elas vivem, a maioria de nós, no meio profissional. Às vezes nós contaminamos as pessoas com os nossos vícios, né? Às vezes não são vícios físicos, né? Porque geralmente quem bebe ou quem fuma sempre está trocando, né? Assim, trocando, não, oferecendo um copinho, sempre oferecendo um cigarro, e de certa forma elas estão trocando, né? Um favorzinho, né? Um com o outro, né? Mas às vezes as pessoas que são viciadas em falar mal, são pessoas viciadas em não perdoar, pessoas viciadas em guardar mágoa dentro do coração delas, elas também estão trocando é, uma energia, né? Elas estão trocando favores, elas estão trocando é, situações que estão contaminando outras pessoas também. Elas não percebem que são viciadas, porque às vezes a gente fala assim, fulano, só fulano não sabe que ela precisa de ajuda, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que tem problemas com drogas, a gente fala, fulano, ela não vê que ela é uma viciada, que ela precisa de um tratamento, que ela precisa buscar ajuda, que ela já não consegue sair desse vício sozinha. E às vezes também no mundo emocional, no mundo espiritual é a mesma coisa. Com certeza é, às vezes não, com certeza é. As pessoas, elas estão julgando o tempo todo, estão falando mal, e elas não percebem que elas precisam de ajuda. E é muito triste a gente ver isso no mundo evangélico, né? É muito triste a gente ver isso é, quando se refere a pessoas que dizem que são cristãs, né? Então, assim, o meu alerta hoje, o meu vídeo hoje vai ser também um vídeo curtinho, mas para te alertar, porque às vezes eu também já me peguei passando por essa situação de julgar, de falar mal, e todo tempo que eu percebo isso em mim, eu peço ao Senhor, que eu não sou perfeita, né? Eu não sou, ninguém é, nós não somos. Todos os dias as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A palavra de Deus diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Então, quando eu me pego com um pensamento, às vezes até falando mal de alguém, não explanando, fazendo fofoca, né? Mas às vezes quando eu entendo que eu estou falando mal de alguém,
Eu peço a Deus para ter misericórdia da minha vida, porque nós temos que servir a Deus na integridade, né? No corpo, alma, espírito, e às vezes não só porque eu falo que eu professo Jesus como Senhor e Salvador, eu estou livre de passar por essa condenação, por esse julgamento de Jesus, né? Então, o meu alerta para você hoje também serve para mim, porque às vezes eu me pego nessa situação também, que você possa saber que se você tiver algum vício físico ou, né, de você falar mal das pessoas, um físico emocional, um físico espiritual, para você pedir ao Senhor para poder clarificar isso na sua mente, para você entender que você precisa ser curado ou precisa ser curada em relação a esse vício. Porque às vezes nós olhamos tanto o que o outro está fazendo, né? Às vezes nós olhamos tanto a trave, né? A trave não, nós olhamos tanto o cisco que está no olho da outra pessoa que nós esquecemos que nós temos uma trave no nosso olho. Até tem uma historinha que eu vou contar para você rápido, da mulher, né, que está limpando o vidro e o marido dela está perto dela e toda vez quando ela vai limpar o vidro, ela olha a casa da vizinha dela e a casa da vizinha dela, ela vê a roupa da vizinha, a vizinha estendendo a roupa e ela sempre fala para o esposo: olha, a vizinha não lavou a roupa direito, e sempre ela falando alguma coisa, e em um certo momento o esposo dela vai lá e limpa a janela, e ela se dá por conta que era a visão dela que estava turva, a janela dela que estava suja, e ela via, distorcia aquela imagem, e ela via a roupa da vizinha suja. Então, às vezes, essa distorção somos nós que fazemos, o nosso olhar em relação ao outro é que precisa ser mudado. Não o outro que tem que mudar a nossa visão, o nosso olhar. Nós é que precisamos mudar a nossa visão em relação ao outro. Eu, geralmente, quando eu me pego nessas situações, né, como eu falei para vocês, que às vezes eu me pego nessa situação também, de querer julgar, de querer falar, eu procuro entender o que está por trás daquela história. O que aquela pessoa passou que eu não sei, talvez eu conheça aquela pessoa há um mês, há um ano, há 10 anos, e também eu não sei, às vezes, a totalidade da história dessa pessoa. Eu não sei o que aquela pessoa passou quando era pequena. Às vezes, a própria pessoa não sabe o que ela passou enquanto ela era pequena. E aquele comportamento que ela passou, uma rejeição, um abandono, alguma coisa qualquer, ela só foi repetindo o padrão, repetindo o comportamento. Isso não quero dizer que você é obrigado, obrigada a aturar falta de educação, falta de respeito, um comportamento hostil de alguém em relação a você. Eu só quero dizer que todas as vezes que você pensar em julgar alguém, para você refletir em relação àquilo que a pessoa possivelmente já passou, ou talvez esteja passando, se você não conseguir falar com aquela pessoa em relação ao comportamento ruim que ela está tendo, ore por essa pessoa. A gente não é obrigado a carregar ninguém nas nossas costas quando a pessoa não quer ajuda, mas nós podemos orar sim pela vida daquela pessoa para que talvez ela possa mudar o comportamento dela, né? A palavra de Deus também diz em Provérbios que quando você vai chamar a atenção de um tolo, ele fica mais tolo ainda e você ainda pode arrumar uma confusão com aquilo ali. Mas quando você vai ajudar um sábio, o sábio ele fica mais sábio ainda. Então é esse o recadinho que eu quero deixar para você hoje, que você possa refletir na palavra de Deus, que você possa entender que nem sempre a gente tem razão, nem sempre a gente está bem, e isso é a mesma coisa com o próximo. Amém? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.